galerinha, como é que vocês estão? Eu sou o professor Harrison dos Santos, vim falar para vocês hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender primeiro as causas para o início desse conflito. Daí a gente vai colocar alguns tópicos. Primeiro, nós devemos nos lembrar da unificação da Itália e da Alemanha. Nessa mesma época da unificação da Itália e da Alemanha, a gente vai ter o imperialismo sendo praticado pelas potências europeias. Então a gente já tem aí o início de um conflito entre essas grandes potências. Sabendo do risco de uma guerra, pois estava na eminência, essas grandes potências europeias elas vão começar a produzir muito armamento bélico. Esse período a gente chama de paz armada. O início do conflito vai se dar por conta da morte do nosso querido Francisco Ferdinando, ou Francis Ferdinand. Esse cara, ele era o herdeiro, do trono austro-húngaro. Então, em uma viagem que ele vai fazer a Sarajevo, ele vai acabar sendo morto por um rapaz membro de um grupo que se chama Mão Negra. Após a morte, as políticas de alianças vão começar a ser ativadas. Quais são essas políticas de aliança, professor? Bom, de um lado a gente tinha a Tríplice Entente, do outro lado a gente tinha a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente é Inglaterra, França e Rússia, enquanto a Tríplice Aliança vai ser formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Chegamos em 1914, a morte do nosso querido Francisco Ferdinando. O que é que vai acontecer? O início da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra vai ser marcada por 3 etapas. Primeiro, nós iremos ter a Guerra de Movimento, que vai ser o início da movimentação, principalmente da Alemanha, tentando dominar a Bélgica para depois chegar até Paris, chegar na França. O segundo momento da guerra vai ser uma coisa mais parada, pois vai ser a Guerra das Trincheiras, Então a segunda fase é a fase da Guerra das Trincheiras. Nessa Guerra das Trincheiras, a guerra ficou muito parada. E é por isso que o seu fim só deu em 1918. Lembrando que as trincheiras foram muito importantes quando nós falamos sobre Primeira Guerra Mundial. E a última fase ela vai ser marcada pela entrada dos Estados Unidos em 1917 e a saída da Rússia, pois ela acabara de entrar em uma revolução, que é a Revolução Russa. O final do conflito vai se dar com a vitória dos países da Tríplice Entente. E após o fim da guerra, nós iremos ter a assinatura de um tratado, que vai ficar conhecido como Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes vai colocar a culpa na Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha vai sofrer detalhes. Esse Tratado de Versalhes vai colocar a culpa na Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha vai sofrer várias coisinhas ruins, como por exemplo, não vai poder formar um grande exército, vai perder alguns territórios como da Alsácia-Lorena, que pertencia à França. Ela vai ocasionar o início de um revanchismo alemão, principalmente contra a França e os países da Tríplice Entente. Bom, como consequências da guerra, nós iremos ter também um desenvolvimento tecnológico muito grande e nós iremos ter a ascensão dos partidos totalitários, principalmente o fascismo italiano de Benito Mussolini e o nazismo alemão liderado por Adolf Hitler. Então, galerinha, esse foi um resumo para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Resumo este que dá para compreender muito bem sobre a Primeira Guerra Mundial. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.